Olá, seja bem-vindo ao programa Sabbath Logos. Fique com o apresentador do dia. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um programa Sabbath Logos. Como vocês sabem, estamos estudando essa semana o custo do descanso. Ao longo desses dias vocês têm visto mensagens fantásticas no Sabbath Logos. Os líderes da igreja têm preparado mensagem especial com muito carinho, com muito amor, para que um resumo da lição diária para que você possa ter aí na sua mão. Mas eu recomendo, estude sua lição. Se você não conseguir a lição, se você não tiver a lição, a gente pode disponibilizar para você em PDF e conseguir, inclusive, alguns exemplares da lição condensada. Vale a pena estudar. A lição dessa semana, como eu já disse, está falando sobre o custo do descanso. O custo do descanso, o que é necessário para se ter descanso, o que é necessário para se ter paz. E a lição de terça-feira, ela fala para a gente perdoado e esquecido. A lição vem trazendo a ideia que retrata a situação da vida de Davi. Davi, como você sabe, cometeu muitos erros na sua vida. Davi é um homem fantástico, é um exemplo em muitos aspectos como líder, como um grande guerreiro, como alguém que fez coisas extraordinárias pela fé. No entanto, Davi cometeu muitos erros também. E os erros de Davi servem também de lição para nós e para a nossa vida. Davi, aqui na lição de terça-feira, ele trata para a gente a situação da qual Davi havia cometido o pecado com Betseba. E aí, o texto traz para a gente, está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 12, retrata o profeta Natan apresentando para Davi o seu próprio pecado. O interessante é que quando Davi percebe aquela situação, quando ele entende aquela situação, ele fica incomodado, porque de fato o pecado causa irritação, o pecado incomoda, o pecado não é bom, não é agradável. E Davi, percebendo que aquela situação, aquela história que estava sendo contada, aquela ilustração que estava sendo contada para ele pelo profeta Natan, incomodou tanto que ele ficou irado. Ele falou: como assim? Como isso pode acontecer? Basicamente, o resumo da história: havia um rico fazendeiro que possuía muitos bens, muitos animais. E havia um pobre homem que era seu vizinho e possuía apenas uma ovelha, apenas uma ovelhinha. No entanto, um dia aquele rico fazendeiro precisava fazer uma festa, precisava fazer um banquete, porque ia chegar alguns convidados especiais. E dentre os muitos animais que ele tinha, não escolheu um animal dele, mas ele foi lá e pegou aquela única ovelhinha daquele pobre vizinho que morava ali. E aquela ovelhinha era como se fosse parte da família daquele homem. O homem só tinha aquele animal. E o rico fazendeiro foi lá e matou esse animal. Então isso incomodou Davi. Isso foi terrível para Davi aceitar essas coisas. Ele não se incomodava, não aceitava. Tanto que ele, sem querer, havia decretado um juízo sobre ele mesmo. Ele disse: esse homem merece ser morto. Eu não admito tamanha crueldade, tamanha maldade. Sabe o que é isso? Quando estamos na posição de juiz, nós fazemos a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o pecado é mau, o pecado destrói, o pecado faz mal, o pecado agride, o pecado traz sofrimento. E nós, talvez, quando estamos numa situação de juiz, nós pensamos assim também. No entanto, quando o profeta Natan responde a Davi: esse homem é você. Então Davi cai em si, reconhece o seu pecado. É bom estar do lado de juiz, mas imagine estar sendo réu. É bastante complicado. E Davi então coloca-se de joelho no chão, pede perdão a Deus, confessa o seu pecado e Deus o perdoa. Vocês sabem que a vida de Davi, ela teve como muitas conquistas, mas ele teve muitos problemas. Davi, como consequência dos seus atos errados, de algumas atitudes que ele fez, ele teve muito sofrimento na família, ele teve conflitos entre os seus filhos, Amon, ele teve conflito com Absalão. Urias foi morto por consequência desse pecado, pelo fato de o Davi ter cometido o adultério com Betseba, acabou ocasionando não só o pecado, mas até a morte de Urias, um homem inocente, um homem íntegro, um homem fiel, que estava disposto, se possível for, morrer pelo seu próprio rei. E também aquela criança ali, ela acabou morrendo. Deus não tira as consequências. Mas interessante que quando Davi se colocou de joelho, confessou o seu pecado, o profeta Natan estava saindo e ele volta e diz: Deus perdoou o seu pecado. Rápido, não é? Talvez a gente leva tempo para perdoar ou para esquecer algo, mas se nós formos sinceros, de coração, abrirmos a nossa mente, o nosso coração a Deus, Deus pode nos perdoar o pecado e não demora tanto, não precisa demorar muito tempo, anos, nada disso. Pelo contrário,
Deus é longânimo. Se ele perdoou naquele momento. E ele esquece mesmo, Deus esquece. Então, queridos, eu quero trazer esse conceito para você. Perdoado e esquecido. Deus, quando perdoa os nossos pecados, ele esquece. Não sei em que ponto você está na sua vida, quais são os seus problemas, o que atrapalha a sua paz, a sua segurança, o que te incomoda dormir de noite. Eu quero dizer para você que, assim como eu, você, todos nós somos pecadores, nós carecemos da misericórdia de Deus. Confesse seu pecado a Jesus, entregue a sua vida a Ele e o mais Ele fará. O segredo de Davi aqui não era que ele não era pecador, mas que ele confiava que Deus sempre fazia o melhor para ele. E era melhor ele entregar a vida às mãos de Jesus do que fazer sua própria vontade. Então ele sempre procurava agradar o Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, que você recapitule a lição, que você, se tiver algum problema, algo te afligindo, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe problema que Deus não possa resolver. Talvez você tenha lutado e tentado resolver seus problemas sozinho. Talvez essa é a falha. Talvez por isso que você não encontra descanso, paz, conforto. Talvez isso que está faltando na sua vida é você entregar o seu coração e confiar, porque Deus te dará a vitória. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Santo e amado Deus, obrigado pelo contexto da lição, obrigado porque o Senhor teve misericórdia de Davi e dessa forma o Senhor mostra pra gente que existe uma oportunidade para nós também. Te pedimos nesse dia, nessa terça-feira, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nossa família, que o Senhor nos proteja, que durante o decorrer desse dia possamos sentir sempre a Tua presença ao nosso lado nas nossas tomadas de decisões. Que possamos ter conforto e paz ao nosso coração. Se existe algum pecado que está nos atrapalhando, que o Senhor afasta-nos de nós esse pecado e que possamos ser vitoriosos para a honra e glória do Teu santo nome. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até logo, tudo de bom para você, um ótimo dia.